queria que você curvasse a sua cabeça mais uma vez. Vamos ter um momento de oração. Peça ao Espírito Santo de Deus que fale com você. Que não seja a minha palavra, mas que seja a palavra viva e eficaz, a palavra do Senhor, que é a espada de dois gumes, que corta e divide alma e espírito, amém? Juntas e medulas, que essa palavra possa, de fato, trazer revelação do Senhor em nós, amém? Porque o Senhor em nós é que é a esperança da glória. Pai querido, no nome de Jesus, quero colocar esse momento na tua presença, Pai. Sabemos que isso, ó Deus, vem do Senhor. Pai, é o tempo do Senhor, é a hora do Senhor. Pai, nós nos colocamos na tua presença, ó Deus, para sermos instrumentos do Senhor, para ensinar, para aprender, para compartilhar. E que a tua palavra, ó Deus, que é o pão vivo que desceu dos céus, faça diferença, ó Deus, no coração, na mente, nas emoções de cada um. Senhor, que a tua revelação, que o teu Espírito Santo faça com que essa semente possa germinar, ó Deus, trazendo bons frutos, Pai. Frutos que permaneçam, ó Deus, para a eternidade. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu queria, não vou falar muito tempo, como a gente combinou, né, Diogo? É 1h30 só, né, de palavra, então eu não vou falar mais do que isso. Não saio, é brincadeira, tá bom? Bom, eu queria compartilhar com vocês o Salmo 57. Esse salmo foi um salmo que falou muito na minha vida por um tempo, e foi um tempo de, como o Diogo falou, no início, de que nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de muita dificuldade, um tempo de desesperança, de ansiedade, de medo, de pânico, um tempo de guerras. Mas a palavra de Deus em Mateus 24 diz que isso aconteceria. O próprio Senhor Jesus diz isso, né? E quando disse que, de repente, talvez essa possa ser a última, né? Talvez não seja a última de uma pessoa só, mas talvez a última de todos nós. A última reunião, o último tempo de compartilhar. Porque Mateus 24 diz que nos últimos dias haveriam rumores de guerras, pragas, né? Enfermidades, terremotos, maremotos e todas essas coisas. E nós temos visto isso. Talvez como nunca antes na história, num tempo tão curto, tenha acontecido tantas coisas que está lá em Mateus 24. Então, é um tempo, de fato, de ansiedade. Por isso, nós precisamos voltar, de fato, o nosso coração para o céu. Né? Colossenses diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não nas que são aqui da terra. É claro que nós não podemos abandonar o que nós estamos fazendo, não vamos deixar tudo para lá. Mas todas as outras coisas, elas serão secundárias. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Então, não é que eu vou deixar as coisas de lado, o meu trabalho, a minha família, não. Finanças, não é nada disso. Mas essas coisas nós precisamos entender que elas são apenas coadjuvantes na história da nossa vida com Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 57. Eu queria compartilhar esse texto. É um texto onde Deus falou muito comigo num tempo e eu queria compartilhar com vocês. O texto diz assim, Salmo 57, a partir do verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. E ele continua dizendo, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Repita comigo, tudo. Amém? Por mim tudo executa. E ele continua dizendo, ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Espada afiada, a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Armaram rede para os meus passos. Abriram cova. Armaram redes aos meus passos. A minha alma está abatida.
Abriram covas diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta a minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra. Esplenda a tua glória. Amém? Queridos, é interessante esse texto. E durante um tempo, eu estava numa guerra, numa pressão, né, com doença, com finanças, e aí o emocional abalado. E havia um tempo que eu só orava assim: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E é interessante que o maligno ele tem uma estratégia, né? Ele faz você pensar que você está pensando. Ele não diz assim, você não está fazendo assim, como se fosse alguém dizendo. Mas ele diz na sua cabeça, você, né? Eu não estou orando. Você pensa que é um pensamento seu, né? Eu não estou. E aí eu fiquei pensando, Deus, mas eu estou. Não tem nada de errado, eu só não consigo expressar isso em palavras. E aí o Senhor me levou para esse texto, onde o próprio salmista Davi, ele ora assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ele repete isso lá do fundo da sua alma. E ele diz, pois em ti a minha alma se refugia. A parte B do versículo diz assim, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. É interessante que eu meditava nesse texto hoje e o Senhor me levou para aquele texto onde Jesus está chegando em Jerusalém. E ele olha para Jerusalém do alto, né, a cidade abaixo, e ele ora, né, como se fosse um suspiro, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. É interessante, não é, que esse texto aqui, na parte B do versículo, ele está dizendo isso, o salmista está dizendo, olha, à sombra das tuas asas eu me abrigo. Não parece muito com esse texto que Jesus está dizendo aqui, não é? Quantas vezes eu, o Senhor, quis colocar vocês debaixo das minhas asas. Eu quis proteger. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram experiência de ter galinhas, né? Mas eu sou caipira, eu vim da roça, a minha primeira infância eu passei numa fazenda, então essas imagens para mim elas são muito muito naturais, muito normais, e a gente vê muito, principalmente em dia de chuva, onde a galinha não tem como se abrigar, se proteger, o que ela faz então? Ela abre as suas asas e coloca todos os seus pintinhos debaixo, e ela fica na chuva, se molhando, mas quando passa a chuva, ela abre, os pintinhos estão sequinhos, nenhum molhou. É essa a ideia que o Senhor quer passar. Não de chuva, mas de problemas, de dificuldades. Quantas vezes o Senhor quer nos colocar debaixo das suas asas, nos proteger, nos guardar, não é? nos livrar de todos os problemas. Só que, às vezes, nós tentamos fazer isso na nossa própria força, no nosso próprio braço. A nossa ansiedade. E esses tempos modernos, né? Nós temos tido aí muitos... Eu não tenho nada contra o coach, eu acho muito legal quando você trabalha isso apenas no âmbito profissional. O problema é que você não pode trazer isso para a igreja. Ah, você, Gustavo, é o cara, você é o todo-poderoso, o sabichão, tudo tá em você. Não, é o Senhor em você. A Bíblia diz que tudo aquilo que é meu não passa de trapo de imundície. E o Senhor diz que aquilo que não é dele, aquilo que ele não colocou, aquilo que ele não pediu, aquilo que ele não
inseriu em você, que ele não te mandou fazer, é madeira, palha e feno. Quando vier o fogo, nada disso vai permanecer. Aquilo que permanece para a eternidade é aquilo que ele chamou você para fazer. O que ele chamou você para fazer? Aí você precisa entender esse propósito dele. O salmista continua dizendo: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. E é interessante que por mim tudo executa é algo parecido como colocar você dentro do propósito, né? Colocar a Camila dentro daquilo que Deus chamou a Camila para fazer. De repente, ela tem um chamado muito específico. Há um tempo atrás eu vi um testemunho de uma missionária, eu não lembro mais de onde ela era, mas eu só sei que ela era de uma região onde as pessoas têm olho claro. E ela era a única da família que não tinha. Ela tinha olhos castanhos. E ela, enquanto criança, ela questionava a mãe: mãe, por que eu? Porque eu não tenho olho como o seu, do meu pai, dos meus irmãos. E ela cresceu questionando isso. E o que aconteceu? Ela foi levada pelo Senhor para ser missionária em um país onde não se tinha olhos claros. E ela era missionária ali. Ela se misturava com eles como sendo um deles. Por quê? Porque ela não tinha diferenças do povo. Às vezes nós nos questionamos: por que eu sou assim? Por que Deus me fez dessa maneira? Não é? Deus te fez com um propósito. Cada detalhe que ele colocou em você tem um propósito específico, definido. É um projeto eterno de Deus. Amém? E aí, ele, no verso 3, ele diz: ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Sabe, queridos, Deus, ele tem um desejo de nos guardar, de nos livrar, de nos proteger. Só que, muitas vezes, nós mesmos nos colocamos em situação de perigo, ou, às vezes, essa situação de perigo é para que você cresça, não é? Às vezes a gente questiona: por que eu sinto dor, não é? Mas um dos piores problemas é quando você não sente dor. Não é o efeito, por exemplo, da hanseníase. A pessoa não sente dor. Ela pode estar com o braço queimando, ela sente o cheiro de queimado, mas ela não sente dor. Então, tem algumas coisas que nós sentimos que elas fazem parte. E isso tem uma expressão que as pessoas dizem muito, que crescer dói, né? E quem tem memória boa aí deve lembrar do tempo que você ainda era criança, na fase de crescimento. Eu lembro da minha fase de crescimento. Como doía as minhas pernas. Por quê? Porque eu estava crescendo. E isso faz parte. Então, muitas vezes, você pode estar dentro de uma situação difícil, de uma dificuldade, mas é o seu tempo. É o tempo de ouvir de Deus, é o tempo de buscar de Deus, é o tempo de esperar em Deus. E quando eu disse que a gente ouve, às vezes, né, como se fosse um pensamento nosso, mas é o maligno lançando setas, né? Efésios, no capítulo 6, o versículo 11, ele diz que nós devemos usar toda a armadura de Deus. Se nós precisamos usar a armadura, e ele diz, para nos guardar contra todo dardo inflamado do maligno. E essa armadura, ela tem ali alguns componentes, né? Alguns itens. E um deles é o capacete da salvação, que ele vai guardar exatamente a sua mente. Guardar a sua mente contra todos esses ataques externos. Aquilo que vem minar a sua fé, aquilo que vem gerar em você uma ansiedade, não é? Por quê? Porque tem tempo para tudo. Mas se nós tentarmos antecipar isso, nós podemos estar prejudicando todo o processo. E aí tem que recomeçar, quando é possível. Algumas vezes nem é possível. Há um tempo eu ouvi uma história de alguém, né? E quem aqui vou voltar a falar da minha vida na fazenda, né? Quando está lá nascendo o pintinho e ele começa a bicar o ovo, e aí de repente a gente vai tentar ajudar, não é? Ou então quando a gente vê uma abelha, né? uma borboleta, né? Saindo ali do casulo, e aí você tenta ajudá-la. Só que o que acontece? Sai uma asinha. Se você tentar tirar a outra asa antes do tempo, ela não está formada ainda.
ela vai nascer torta, vai ser uma borboleta mal formada. E aí, isso acontece conosco. Não adianta nós tentarmos antecipar. É o tempo de Deus. E aí, o maligno, ele tem colocado nesses dias um tempo de ansiedade. Tudo é muito rápido, não é? Se eu começo a digitar uma mensagem para o Gustavo, ele olha lá, o Ivanor está digitando. Passa um minuto, eu estou digitando. Ele começa a pensar, está digitando o quê? Um livro? Não é? Por que não manda logo? Ou então ele me manda uma mensagem, vê que eu visualizei e não respondi. E ele fica ansioso. Por que ele não responde? Às vezes a gente até manda de novo um monte de interrogação, querendo uma resposta rápida. Não é? Tudo tem que ser instantâneo. Tudo é para ontem. E isso gera ansiedade. Eu trabalhei um tempo e Deus tratou muito comigo nisso. Eu trabalhava com aconselhamento. E eu fui também bancário por um tempo, né? Eu aposentei não tem muito tempo, não. Então, eu fui bancário. E às vezes a pessoa chega diante de você e começa a contar uma história. Ou é num aconselhamento, ou contando alguma coisa. E você já visualizou o final, você já sabe onde aquilo vai dar. E você fica doidinho para interromper a história e já dar a resposta. Mas isso não é o correto. Por quê? Porque às vezes a cura da Maria Angélica, né? De repente a cura é ela dizer, ela verbalizar. Ou eu atendia muitos senhores, muitas senhoras, velhinhas já da terceira idade, né? E eles não têm outra pessoa para conversar. De repente é você. E ele precisa só de alguém para ouvir durante alguns minutos. E aí nós, nessa nossa ansiedade, a gente não tem tempo. Porque você começa a pensar, poxa, eu tenho um tanto de coisa para fazer. Eu estou atendendo aqui, mas eu tenho tanta coisa para fazer ainda. O dia parece pequeno, né? 8 horas, 10 horas de luz do dia não é mais o bastante. Eu fico ansioso e começo a interromper. Só que eu estou atrapalhando e não ajudando. Às vezes nós temos uma resposta, uma receita pronta para tudo. E isso é um problema. Nós não podemos ser assim. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. A cura dela é dizer o que ela está passando, é verbalizar aquilo. Ela, na verdade, ia no banco, não era para resolver problema de banco, ela queria ver gente. Não é porque ela queria aplicar dinheiro, comprar alguma coisa, resolver problema. Não, ela queria ver gente. Às vezes ela mora só. E aí nós precisamos estar preparados para isso, né? Não estar ansioso. O próprio Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 6, o verso 25, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí ele continua dizendo, olha as aves, né? Olha os lírios, nem Salomão se vestiu como eles. Por quê? E eles nascem de manhã e de noite já estão secos e o vento leva e o fogo queima. Mas você não. Você é muito mais valioso do que pardais ou lírios. Por quê? Porque Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. E aí nós não podemos estar ansiosos por coisa alguma. Depois, o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz também a mesma coisa. Ele diz lá no capítulo 4, né, ele diz assim, vamos lá, 4, o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém? Então, nós precisamos aprender a colocar diante de Deus, com oração, com súplica, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Eu não vou dizer para você que tudo você vai receber. Por quê? Porque eu estaria sendo leviano dizendo isso. Eu não posso ser leviano. Mas eu posso dizer para você que aquilo que é movido por uma oração em fé, Deus vai fazer. Tiago diz que nós não recebemos porque oramos mal, muitas vezes. Pedimos para gastar com as nossas próprias vaidades. Aí não vai acontecer. Mas quando nós colocamos o nosso coração
em linha com o Espírito Santo de Deus e a sua palavra, com certeza, as nossas orações, elas são respondidas. Vamos avançar. Depois, o verso 4, ele fala onde que ele está entre leões, né, ávidos para devorar. Só que o verso 5 ele diz: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Mesmo estando entre leões, né, entre inimigos que querem me devorar, ele diz assim: lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Pensa no inimigo perigoso. Mas o próximo verso ele diz: ser exaltado, ó Deus. Ser exaltado, ó Deus. E aí ele continua. O verso 7, firme está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. O salmista não está dizendo aqui que a vida dele é fácil, que ele canta louvores, ele adora, porque está tudo bem, não. Ele descreve que ele tem inimigos poderosos, os inimigos armam armadilhas, mas eles mesmos caem nessas armadilhas, eles mesmos se envolvem, né, são enredados por aquilo que eles mesmos arquitetaram. Mas ele continua: olha, mesmo com esses inimigos, o meu coração está tranquilo. E o mesmo salmista, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. E ele continua dizendo: o Senhor me coloca junto à água tranquila, em pastos verdejantes. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, o Senhor é quem vai resolver todas as situações. Amém? Nós só precisamos descansar nele. Mas ele diz algo também interessante: desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, eu quero acordar a alva. Ou seja, eu vou levantar cedo também, eu vou correr atrás, eu vou buscar. Não é que eu vou ficar deitado aí em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem, não. Eu vou agir na força da fé, esperando em Deus, buscando e fazendo. E depois, o verso 10, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. É interessante, queridos, esse texto, porque ele diz assim: é a misericórdia de Deus. Porque, como eu falei, de repente, aquele coach, ele vai dizer que o Gustavo merece. Não. Na verdade, o que eu e o Gustavo merecíamos era a cruz. A cruz era para nós, não era para o Senhor. A cruz era minha. Eu é que sou pecador, eu nasci em pecado a minha mãe me gerou, diz o salmista. Mas o Senhor se colocou no meu lugar. E aí, quando ele foi para a cruz, eu fui nele em fé. Então, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu sou incluído na cruz. Eu sou crucificado com ele, diz o apóstolo Paulo, em Gálatas. Eu sou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando eu sou colocado nele, a justiça de Deus é colocada em mim. A Bíblia diz que, Romanos diz que a justiça de Deus é imputada. É o contrário de amputar. Quando amputa, eu corto. Quando eu imputo, eu coloco. Então, ele colocou em mim a justiça que era dele. E ele pegou o pecado que era meu e cravou na cruz. Então, o diabo ele não pode mais me acusar por nada. Por quê? Não por mim, mas pelo Senhor. Quando o diabo olha em mim, ele não vê mais a mim, ele vê o Senhor. Nós somos um. Eu e o Senhor somos um. É essa a ideia das boas novas do Evangelho, de ser nova criatura, de ser um com o Senhor. Amém? E aí, a misericórdia dele é que faz com que eu seja filho dele, santo. E aí, a sua fidelidade se eleva até as nuvens. Então, primeiro, eu não mereço, é pela misericórdia. Depois, não é por algo que eu fiz, mas é pela fidelidade dele com a sua palavra. A palavra dele, Isaías diz que a palavra não volta vazia, mas ela cumpre aquele propósito para o qual ela foi designada. E aí, tem um texto que eu gosto muito dele,
Na verdade, são dois trechos da palavra. Eu queria compartilhar com vocês para a gente já partir para o final, amém? Para a gente já encerrar. Senão eu fico falando muito. Eu gosto tanto de falar, e aí... no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz assim, capítulo 14, o verso... vamos lá... 12, a partir do verso 12, ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Isso aqui quem está dizendo é o próprio Jesus. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está vendo que ele está fazendo aqui uma promessa. Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador. O Espírito Santo vem. E tudo aquilo que você pedir em meu nome, isso eu vou fazer. Para quê? Para que o meu nome seja glorificado. Amém? Depois, o nome do Pai seja glorificado no Filho. O verso 16, capítulo 16, perdão. Capítulo 16, o versículo 23 e o 24, se não me falha a memória. É isso mesmo. Vamos ler o 22 também, que eu acho interessante. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la considerar em meu nome. Até agora, nada tendes pedido. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Queridos, é interessante que o Senhor, Ele tem um desejo de nos abençoar, de fazer mudanças na nossa vida, de trazer em nós um tempo novo de paz, de alegria. Ele está dizendo, olha, hoje vocês estão tristes, mas essa tristeza vai passar. E aí, quando você pedir alguma coisa, ela vai acontecer. Para quê? Para que vocês vão receber, para que a vossa alegria seja completa. Deus tem interesse em nos satisfazer, mas é nos satisfazer no tempo dele, para um propósito. Esse propósito nós precisamos buscar em Deus. Qual é o propósito? Qual é o tempo? A gente que é pai, a gente passou muito por isso. Não é? O filho pede algo e às vezes é algo perigoso. E aí você vai dizer para ele o quê? Olha, eu quero te dar, mas não é tempo, não é a hora. Dá mais um tempo, aguarda um pouco mais. Isso vai acontecer. E continue buscando, vai me pedindo. Quando chega a hora, você recebe. Então, com Deus é a mesma coisa. Deus tem um prazer enorme em nos abençoar. Ele é Pai. E ele diz, o próprio Jesus diz, se você quer mal, quando seu filho pede um ovo, você não dá um escorpião. Se ele pede um peixe, você não vai dar para ele uma serpente. Se ele pede pão, você não dá pedra. E aí ele diz o seguinte, se você que é mal sabe dar boas coisas, quanto mais vosso Pai que está no céu. Então, nós precisamos entender isso, conhecer o coração de Deus. Deus é bom. Deus é Pai, né? E Ele é bom o tempo todo o tempo. Se não aconteceu, é porque ainda não é a hora. Amém? Continue orando, continue crendo. Quem assistiu Procurando Nemo, continue a orar, não é? Mas não esqueça, como como é que chama ela? Dolly? Não esquece, continua orando, porque Deus não esquece. As nossas orações estão continuamente diante dele. Lá no Apocalipse ele diz isso,
que as orações dos santos estão continuamente diante dele. Então, continue orando e continue crendo. Vai acontecer. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo. Te louvamos, Pai, porque a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é a verdade. Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus, faça com que essa palavra gere em nós, ó Deus, revelação. Que a nossa vida, ó Deus, seja transformada pela tua palavra. Pai, a tua palavra é luz, ó Deus, que ilumina o nosso caminho, ela guarda os nossos passos. Senhor, no nome de Jesus, eu oro por cada um, ó Deus, que está, ó Deus, nesse momento nos ouvindo, que a tua mão poderosa possa alcançar coração, a mente, as emoções de cada um. Pai, que o teu rio, ó Deus, que é tranquilo, traga paz no coração e na mente de cada um. Pai querido, em nome de Jesus, que cada um possa saber, ó Deus, discernir tempo, propósito, aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que haja, Senhor, cura física, cura emocional, que o Senhor supra necessidades, ó Deus, financeiras, profissionais, que o Senhor abra portas. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, ó Deus, e nós oramos, ó Deus, em concordância como igreja. Pai, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, quebre cadeias, Senhor, traga um tempo novo, um tempo de paz, um tempo de bonança, de prosperidade. Senhor, em nome de Jesus, que a chuva do Senhor, chuva serôdia, seja derramada, ó Deus, sobre um coração preparado, um campo, ó Deus, como um campo pronto para ser semeado. Pai, que o nosso coração esteja assim, sedento pela chuva do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.